João capítulo 3, versos 16 ao 18. Ouçam com atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez recorremos ao Senhor, o Deus de toda misericórdia e bondade, que ajude-nos, Senhor Deus, na Tua Palavra, com a pregação fiel da Tua Palavra, que o Senhor leve a Palavra ao encontro daqueles que estão esta noite aqui, e que a Tua Palavra, Senhor Deus, seja crida, seja ouvida e compreendida e crida por todos que aqui estão, para a glória e louvor do Teu nome, ó Deus. Esperamos em Ti e sabemos que o Senhor é aquele que pode mudar os corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não há nada maior do que o amor de Deus. O amor de Deus, ele nem pode sequer ser comparado ou ser medido, porque ele é infinito. E nós não podemos comparar nada que conhecemos, nem o nosso próprio amor, com o amor de Deus. Todas as comparações que nós fizermos serão, obviamente, muito inferiores e não vão representar uma comparação justa. O nosso amor, por maior que seja, ele tem fim, ele não é perfeito, ele é um amor egoísta, mas o amor de Deus é um amor puro, é um amor infinito, é um amor perfeitíssimo, e é um amor que não tem egoísmo. Então fazer qualquer comparação nesse sentido já seria, obviamente, começar errando. Comparar o nosso amor com o amor de Deus já é começar errando. Mas se há algo que nós sabemos com toda certeza na Bíblia, é que Deus é amor. O apóstolo João, escrevendo sua carta, ele disse: Deus é amor. E aqui no versículo 16 do capítulo 3, João, escrevendo sobre a missão do Filho de Jesus Cristo, diz mais uma vez que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, o amor de Deus, ele é permeado por toda a Escritura. Não é apenas o Novo Testamento que fala do amor de Deus, mas a Bíblia como um todo vai apresentar e vai dar exemplos e provas de que Deus, de fato, ama e ama com um amor muito grande. Esse versículo geralmente tem sido entendido de forma equivocada. Eu quero começar o sermão dessa noite falando exatamente sobre essa maneira errada de entender o versículo 16. Apesar de ser um versículo que é muito usado, muito falado pelas pessoas, pelos evangélicos. O texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E as pessoas geralmente acham que Jesus foi dado por seu Pai, por Deus, ao mundo para salvar todos os homens. Deus amou o mundo todo, todas as pessoas, cada uma das pessoas, tanto as que vieram no princípio do mundo, como as pessoas do nosso tempo, e até as pessoas que ainda hão de vir, aquelas que ainda hão de nascer. E elas acham que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar todas estas pessoas. Quando olham para o termo mundo, aqui em João 3,16, elas pensam que está se falando do mundo todo, todas as pessoas, e que Cristo foi dado para salvar todas estas pessoas. Nós rapidamente podemos entender que este não é o sentido do texto, pelo simples fato de que muitas pessoas estão no inferno.
se Deus foi entregue, se ele veio ao mundo para salvar as pessoas e algumas pessoas estão no inferno. Na verdade, não algumas, mas a grande maioria das pessoas está condenada ao inferno. E se isso de fato aconteceu, ou Jesus Cristo não foi dado para salvar todas as pessoas, e aqui mundo então não significa todos os homens, ou precisamos estar dispostos a dizer que Jesus veio salvar todos os homens, mas não salvou todos os homens. Ele veio salvar, mas não salvou. Salvou alguns, mas não salvou todos. Então, as pessoas costumam olhar para esta passagem e, de fato, acreditam que Deus amou o mundo inteiro, cada uma das pessoas, um amor salvífico, um amor de salvação, e amou tanto que entregou o próprio Filho, deu o próprio Filho para salvar todas as pessoas. Existem outras maneiras de entender essa passagem, claro. Esta é uma maneira equivocada, mas há também aqueles que olham para esta passagem e, quando olham para a palavra mundo, dizem assim: Deus amou os eleitos. Então, a palavra mundo aqui deve ser entendida como os eleitos, porque só os eleitos são salvos. Então, neste contexto, mundo seria os eleitos. E então Deus amou os seus eleitos de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Neste sentido teológico, esta é uma verdade. Deus amou os seus eleitos de fato, mas será que o João 3,16 está realmente dizendo isso? Um teólogo chamado Sproul disse que a palavra mundo aqui ainda é aplicada de uma outra forma. Ele disse que a palavra mundo, para alguns teólogos, significa a criação inteira, o cosmos. Então, significa todas as pessoas, todos os animais, todas as montanhas, todas as árvores, tudo que há no universo. E que Deus enviou o seu Filho, porque Ele amou o universo, o cosmos como um todo, o mundo como um todo, e por isso Ele deu o Filho unigênito. Na verdade, irmãos, o significado exato da palavra mundo, ela varia de acordo com o contexto da passagem. E em outras passagens nós vamos observar que a palavra mundo não significa o mundo inteiro, mas significa um número de pessoas bem reduzidos. Mas em outros pontos vamos entender pelo contexto que a palavra mundo significa todo mundo, todas as pessoas que existem no mundo. Mas veja bem, aqui o que importa não é tanto a compreensão do significado da palavra mundo. O que importa mais é o que vem em seguida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê. O para é a finalidade. A finalidade de Deus Pai ter enviado o seu Filho ao mundo é para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, o amor de Deus é revelado na entrega do Filho para salvar os que creem no Filho. Esse é o ponto principal de João 3,16. Deus enviou o seu Filho para que todo homem na face da terra que crê nele seja salvo. É isso que o capítulo 3, verso 16 está afirmando. Quem crê em Jesus será salvo. Nós não negamos isso em hipótese alguma. Pelo contrário, nós afirmamos isso categoricamente. Nós temos pregado, anunciado, trabalhado sobre essa verdade incessantemente. E a verdade é: quem crê em Jesus de todo o coração será salvo.
Nós pregamos na esperança de que os homens olhem para Cristo. Pregamos com a esperança de que os homens ouçam o Evangelho e creiam no Senhor Jesus. Quem crê será salvo, está escrito. Na verdade, uma das grandes verdades sublimes da Escritura é esta: quem crê no Filho do Homem será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, o que João 3,16 está dizendo é exatamente isto: que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho ao mundo com a finalidade de que o homem que crê nele será salvo. Olha o que diz o verso 18: quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora vejam, irmãos, quem crê em Cristo será salvo. E às vezes a gente não entende como Deus amou o mundo, e essa é uma expressão sublime do amor de Deus Pai demonstrado ao enviar o seu Filho amado ao mundo. O amor de Deus, irmãos, ele é aqui claramente declarado. Deus amou o mundo de tal maneira. O seu amor é demonstrado aqui. Na verdade, um dos pontos mais importantes que as pessoas geralmente pouco realçam é o amor de Deus sendo declarado nesta passagem. Geralmente olhamos para Jesus Cristo, geralmente olhamos para o fato de quem crê em Jesus será salvo, nos lembramos da salvação, mas nos esquecemos de olhar para o amor de Deus, realçado nessa passagem. Deus amou o mundo e enviou o seu Filho ao mundo. Que grande amor tem Deus em enviar o seu Filho, irmãos. Kuyper, um outro teólogo holandês, ele diz que o amor de Deus em João 3,16 é um amor soberano. Não é um amor como o nosso amor. É um amor soberano porque não é movido por sentimentalismo como o nosso amor. Você pode fazer coisas por alguém porque você ama aquela pessoa e você vai fazer algo por ela. Mas o amor de Deus é soberano. Os homens, todos os homens, eram miseráveis pecadores. E Deus amou o mundo. E Deus, podem ter certeza, não é atraído pelo pecado. Deus não ama o pecado. E Deus não ama o pecador porque ele peca. O que levou Deus a amar o pecador é o que Kuyper chama de amor soberano. Os homens não prestavam, eram imprestáveis de fato, caídos em pecado, miseráveis pecadores. Não havia bem nenhum nos homens, em toda a raça humana. Mas o fato é que Deus soberanamente decide amar pecadores. Este é o amor soberano, que não é o fato de Deus amar porque ele determinou amar, e não porque algo naquela pessoa levou Deus a amá-la. Veja que interessante. Quando nós olhamos para os nossos filhos, nós amamos os nossos filhos. Mesmo quando os nossos filhos cometem delitos, pecados, ainda que isso nos aborreça, nós não deixamos de amar os nossos filhos. Mas o amor de Deus é infinitamente maior. É muito maior. É um amor soberano que determina amar o pecador, apesar do fato de ele ser um pecador. Algumas pessoas têm cometido o erro de achar que Deus faz acepção de pessoas neste sentido, pelo fato de que todos são pecadores e Deus decide amar pecadores. E imaginam que fazer acepção de pessoas por parte de Deus neste sentido seja algo pecaminoso, quando não é.
O Criador, pelo fato de ser o Criador, tem direito sobre a sua criação, de fazer o que bem quiser com a sua criação, de deixá-la perecer ou de restaurá-la, como bem ele entender. O fato de Deus decidir amar pecadores não torna Deus um ser pecaminoso. O fato de Deus amar pecadores apenas nos mostra que o amor de Deus não é atraído pelo pecado, mas é um amor que decide amar pessoas pecadoras apesar do pecado delas. É uma determinação dele amar pecadores. Não todos os pecadores, mas amar salvificamente alguns pecadores e resgatá-los do lamaçal do pecado. O fato de Deus enviar o seu Filho revela exatamente isso. Agora pense no outro aspecto que Kuyper também fala sobre o amor de Deus. Ele disse que o amor de Deus é infinito. É um amor que não tem fim. Todos nós que temos filhos podemos muito bem dizer que amamos os nossos filhos com um amor muito grande. Uma mãe, por exemplo, ela é capaz de dar a sua própria vida pelo seu filho. E se você perguntar a uma mãe o quanto ela ama seu filho, ela vai dizer que ama o seu filho mais do que tudo, que faz tudo pelo filho. Os pais amam os seus filhos de verdade, mas o nosso amor não é infinito, não é como o amor de Deus. Mesmo que você ame seu filho o máximo, ele não é infinito, porque você é finito. Você é uma criatura que tem fim. O seu amor não pode ser infinito, porque você tem fim. O único amor infinito é o amor de Deus. Apenas o amor de Deus. E é um amor muito maior do que o nosso. Muito, muito maior. Pense, irmãos, no que significa Deus amar o mundo. Pense que o amor de Deus é um amor infinito, um amor que não acaba, não tem fim, que nem sequer, como eu frisei no princípio, pode ser medido, porque qualquer coisa que formos usar para comparar o amor de Deus não pode ser usada, porque tudo o mais é finito, tudo acaba. Com que régua você vai medir o amor de Deus, se uma régua é um instrumento finito? Não há como medir o amor de Deus. Dizer que o amor de Deus é infinito não significa que você está medindo o amor de Deus e descobriu que ele é infinito porque você conseguiu medi-lo. Não. Dizer que o amor de Deus é infinito é fazer uma afirmação e não uma aferição. Não é uma medida, é uma afirmação. É um grande amor, irmãos. Muito maior do que o amor que nós temos pelos nossos filhos. Muito maior. Alguns pais têm muitos filhos. Você pergunta ao pai, que filho você ama mais? E o pai fica numa sinuca, não é? Porque ele ama todos os filhos. Talvez ele tenha um filho predileto naquele momento, né, da vida, naquela situação. Os outros cresceram, tem esse que é o caçula, eu amo mais esse aqui, pelo menos agora é esse que eu amo mais. Mas o fato é que o pai ama todos os seus filhos. Ele quer o bem a todos os seus filhos. E ele ama com grande amor todos os seus filhos. Mas o nosso amor, irmãos, em nada pode ser comparado com o amor de Deus por nós. Em nada. É um amor superior, infinito. Infinito. Ainda que você ame os seus filhos, ou ainda que você tenha como Deus um filho apenas, e você então diz, eu também só tenho um filho, eu amo infinitamente. Você não o ama infinitamente. Você é finito. Você deve amá-lo muito, mas não ama como Deus ama. Somente Deus ama com amor infinito. Esses conceitos são difíceis
que entrar na nossa cabeça, de nós percebermos, porque nós somos finitos, repito. Então a gente fica às vezes pensando neste amor de Deus infinito. O que é o amor de Deus infinito? Eu conheço um grande amor, eu tenho exemplos de grande amor na terra, mas não de um amor infinito. O amor infinito, só o amor de Deus. Nenhum outro é igual. Um outro aspecto do amor de Deus apresentado em João 3,16 e em toda a Escritura é que o amor de Deus é perfeito, imaculado. Aqui também o amor de Deus é bem diferente do nosso, porque ainda que amemos os nossos filhos, nós amamos com imperfeição. O nosso amor não é de todo puro, o nosso amor não é de todo um amor perfeito, há muitas misturas no nosso amor. Há fatores que nos levam a amar os nossos filhos, que são fatores egoístas, pecaminosos. Mas o amor de Deus é perfeito, irmãos. Perfeitíssimo, para ser mais exato quanto ao ser de Deus. Perfeitíssimo não é só uma força de expressão, é mais do que perfeito. É o superlativo do perfeito. Perfeitíssimo. Assim é o amor de Deus. Não há máculas, não há mancha, não há nada. E o nosso amor é imperfeito. Pode ser que algum pai diga: olha, pastor, eu amo meu filho, amo, e só não amo mais o meu filho porque meu filho é imperfeito. Ele comete pecados, ele tem defeitos, problemas. Mesmo assim eu amo muito, mas se ele fosse um filho ainda melhor, sem perfeito, eu amaria mais ainda. Veja, em Deus isso também é diferente, porque Deus ama perfeitamente, e o Filho, objeto do seu amor, é perfeitíssimo também. Jesus Cristo é perfeito, o amor de Deus pelo seu Filho é um amor perfeito, o objeto do amor de Deus é perfeito. Não há culpa, não há mácula, não há pecado, não há mentira, não há dolo, não há engano, não há nada em Jesus, no nosso Senhor, nem mesmo algo ínfimo que comprometa a perfeição de Jesus Cristo. Mas Deus não ama Jesus Cristo de modo perfeito, porque Jesus é perfeito. Deus ama Jesus Cristo de modo perfeito, porque o amor de Deus é perfeito. Não é por causa do Filho, é por causa do próprio Deus. Deus é perfeito, o seu amor é perfeito, tudo em Deus é perfeito. Veja que coisa interessante, irmãos. Um outro detalhe que também podemos notar a partir de João, capítulo 3, verso 16. O amor de Deus é um amor sacrificial. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. É o amor que levou Deus a dar o próprio Filho. E mais uma vez nós precisamos pensar no nosso amor imperfeito, que não pode ser comparado com o amor perfeito de Deus. Nós cuidamos dos nossos filhos, nós estamos dispostos a fazer o que for necessário pelos nossos filhos, mas não estamos dispostos a dar os nossos filhos. Dificilmente, meus irmãos, um pai ou uma mãe vai dar o filho para alguém, a não ser em situações extremas, como aquele caso relatado, por exemplo, pelo rei Salomão. As duas mulheres estão ali, as duas tiveram filhos, e numa noite estão deitadas juntas, cada um com seu bebê do lado, e uma das mães
deita por cima do bebê e mata o bebê. E aí então ela percebe, troca o bebê com a outra mãe, pega o bebê vivo e traz para si e põe o bebê morto do lado da mãe verdadeira, a mãe do bebê vivo. Quando a mãe acorda e vê o bebê morto, nota que não é o filho dela, e aí então começa a dizer: este filho é meu. E a mãe falsa diz: não, o teu é o morto, o meu é este filho. E começam aquela disputa. Então levam o caso ao rei. E o rei, cheio de sabedoria, diz: tudo bem, vamos dividir a criança no meio, a criança viva. E ele chama um dos soldados e pede que ele desembane a sua espada para cortar a criança no meio. Metade para uma mãe e metade para outra mãe. O caso estaria resolvido, né? Muito facilmente. A mãe falsa diz: aceito, nem meu e nem da outra. Mas a mãe verdadeira não aceita. Ela disse: não, rei, o bebê é dela. E o rei disse: não, o bebê é seu. Só uma mãe que ama o filho faria algo assim, entregaria o filho dessa forma. Ou seja, as mães verdadeiras não entregam seus filhos em situações normais. Mas aqui diz que Deus entregou o próprio filho, Ele deu o próprio filho. É um amor que leva à entrega, que leva ao sacrifício. Isso porque a palavra deu, o verbo dar aqui, tem a conotação não de uma entrega simples, como uma mãe que entrega o filho para a adoção, para um casal adotar o filho, porque ela não pode criar o filho. E ela então dá o filho para um casal. A palavra dar aqui, o verbo dar aqui, não tem a conotação de uma mera entrega. Dar aqui significa dar para morrer. Significa entregar o filho para que ele seja morto. É algo bem diferente. Que pai entregaria o filho para que ele fosse morto? Você protege o seu filho. A mãe da história do rei Salomão não deixou que o rei partisse o filho ao meio, ela protegeu o filho da morte, mesmo que para isso perdesse o seu filho para outra mulher. Mas ela não permitiu que seu filho fosse morto. Porque os pais protegem, os pais guardam, os pais velam por seus filhos, oram por ele, cuidam deles, os alimentam, os vestem, fazem tudo, cuidam deles quando estão doentes. Todas as coisas os pais fazem pelos filhos, sejam eles pequenos, adolescentes ou até adultos, porque eles amam os filhos, não estão dispostos a dar os filhos para morrer, preferem morrer no lugar dos filhos. Mas Deus amou de modo sacrificial. Ele entregou o Filho unigênito, o único Filho, para morrer, para a cruz, para o madeiro. Veja que grande amor tem Deus, irmãos. Um amor infinito, um amor soberano, um amor perfeito e um amor sacrificial. Um amor que entrega o Filho, o único Filho. Aqui Deus não está olhando especificamente para o Filho. O amor de Deus aqui não é em relação ao Filho. Ele ama o Filho. Mas o amor de Deus aqui é em relação ao seu povo. Ele amou tanto o seu povo que entregou o Filho para morrer na cruz. Para morrer na cruz do Calvário. Nós poderíamos pensar que Deus tem um amor infinito, perfeito, mas é um amor ao Filho, porque o Filho também é totalmente perfeito. Mas não, irmãos. O amor aqui, o objeto do amor aqui, do amor de Deus, não é o Filho.
são os eleitos de Deus, o seu povo. Deus entregou o seu Filho para a salvação do seu povo. Ele entregou o seu Filho no madeiro para que o seu povo fosse salvo pelo seu Filho. O objeto do amor de Deus aqui somos nós. Todos nós aqui, que estamos aqui, que somos cristãos, cremos em Deus. Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. Deus nos amou soberanamente, porque eu e vocês, todos somos pecadores. Deus nos amou com um amor perfeito, porque se fosse depender da nossa perfeição para nos amar, Deus só viu em nós miséria, pecado, mancha, nódoa. Não havia nada em nós que levasse Deus a nos amar tanto, com um amor infinito. Ele nos amou assim, por causa da sua decisão soberana, e nos amou infinitamente. E Ele nos amou tanto, que entregou Jesus Cristo, o seu Filho perfeito, para morrer por nossos pecados. Quem nele crê, diz o texto, tem a vida eterna. Quando nós saímos daqui essa noite, irmãos, vamos sair com uma certeza que não vamos descobri-la hoje, não a descobrimos hoje, mas vamos nos lembrar dela hoje mais do que outras vezes. Quem crê em Jesus foi alvo desse amor perfeito de Deus na eternidade. Talvez os nossos vizinhos aqui, que não creem em Jesus, que ainda não confessam a Cristo como Senhor e Salvador, talvez nós venhamos a pensar que eles se perderão eternamente. Mas talvez um dia eles creiam em Cristo. Antes da morte, eles confessem a Cristo como Senhor, e aí então nós vamos entender que Deus amou eles com amor perfeito, infinito, soberano. Amou de tal maneira que entregou o Filho amado Jesus por eles também. Se isso vier a acontecer, nós vamos saber que Deus não os amou naquele dia, mas os amou eternamente, na eternidade, e que este amor de Deus não falha, que o sacrifício do seu Filho, a entrega do seu Filho, o amor sacrificial de Deus, agora é visível na vida daqueles que creem. Quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Agora os que não creem, aqueles que passarão toda a vida e morrerão na incredulidade, se aplica o verso 18. Quem não crê já está condenado. Esses homens e mulheres que morrerão sem Cristo, o qual nós conhecemos muitos, que já morreram sem Cristo, saibam, amados irmãos, eles nunca foram alvo do amor de Deus, do amor eletivo, do amor salvífico. Deste amor, eles nunca foram alvo. Deus os amou também, mas não para a salvação. Deus os amou porque Deus os criou. Deus os amou porque Deus lhes deu vida. Deus lhes deu muitas coisas boas neste mundo. Abriu muitas portas para eles. Deu chuva, deu sol, deu comida, deu roupa, deu casa, saúde e muitas outras coisas que provam que Deus os amou. Mas salvificamente, Deus não os amou. E este amor que João 3,16 está falando é o amor salvífico. Por isso que eu disse a vocês que no sentido teológico, mundo realmente tem que ser entendido como os eleitos de Deus. Porque na teologia, Deus amou assim o seu povo.
os eleitos, aqueles que foram separados soberanamente por Ele para a salvação eterna. Amados irmãos, pensar no amor de Deus é pensar em coisas muito profundas. Eu fico, às vezes, pensando naquelas cenas reais, muitas vezes, em que um homem, uma mulher apaixonada começa a tentar expressar o seu amor pelo marido ou vice-versa. Então diz: olha, eu te amo tanto, um amor tão grande que eu não tenho nem palavras. Parece assim que é um amor infinito, um amor gigante, gigantesco, irmãos. Não é. Muitos casais que fazem essas promessas de amor infinito, eterno, ou que declaram amor assim: eu te amo tanto, tanto, com um mês estão separados. Acabou o amor. Porque esse amor tem fim. É muito diferente do amor de Deus. Quando nós pensamos no amor de Deus, precisamos pensar num amor verdadeiro. Precisamos pensar num amor que é livre de qualquer defeito, de qualquer pecado, de qualquer coisa que o desabone. É um amor que nunca vai acabar. Deus nunca vai deixar de amar você. Você já pensou nisso? Você ainda vai pecar muito. Você ainda vai desapontar a Deus muito na sua vida. Mas Deus nunca vai deixar de amar você se Ele tiver amado você na eternidade. Nunca. Ele sempre irá perdoar os seus pecados. Você será sempre objeto do amor de Deus. Que amor é esse, senão um amor maravilhoso, infinito do Criador, que ama pecadores não pelo fato de serem pecadores, mas apesar de serem pecadores, Deus os ama. Que grande amor tem Deus por nós, irmãos. Nossos pais também são pecadores como nós. E às vezes nós desapontamos nossos pais, eles se irritam conosco, nos castigam, mas não deixam de nos amar. Mas eles também são pecadores. Eles também erram. Eu já vi muitas pessoas consolarem os pais com os erros dos filhos, dizendo: olha, lembre que você também foi adolescente como seu filho. Manere. É um bom argumento. Para que o pai não esqueça que ele também é pecador. Mas Deus, nós não podemos dizer isso. Deus, ame essa pessoa, ela é pecadora, mas você também é. Com Deus nós não podemos usar esse argumento, porque Deus é puro. O amor de Deus é puro, Deus é puro. Então Ele nos ama, apesar de sermos pecadores. Que grande, irmãos, é o amor de Deus por nós. João 3,16 ensina esse grande amor de Deus. Esse amor maravilhoso de Deus, infinito de Deus. Porque Deus amou. Deus amou. Deus amou o mundo de tal maneira. Essa expressão também fala muito. De tal maneira significa com um amor incomparável. E eu falei para vocês, não dá para comparar o amor do homem, do ser humano, com o amor de Deus. De tal maneira é um amor que não pode ser comparado com coisa alguma. É uma maneira que só Deus pode amar. É um tipo de amor que só Deus tem. Ninguém mais tem. Ninguém ama como Deus. Pensemos, irmãos, para contrastar e notarmos os contrastes de fato em nós mesmos e em Deus, na pureza de Deus. Pense em você enquanto um pecador. Pense em você enquanto um homem ou mulher que comete pecados todos os dias, no seu coração corrupto, na sua natureza caída.
nas suas escolhas perversas, na sua desobediência à lei de Deus, nas suas palavras, o modo como você fala, nos seus pensamentos caídos. Pense nisso, em todos os seus pecados. A depravação total corrompeu todas as suas faculdades. Em qualquer área da sua vida você é pecador. Os seus olhos são pecadores, sua língua é pecadora. Tudo em você é pecador, a sua mente é pecadora. Seus pés são rápidos para o pecado, suas mãos também são rápidas para cometer torpeza, delitos e pecados. Tudo em nós é manchado pelo pecado. Agora você pensa em Deus, amor puro, amor perfeito, amor imaculado, amor infinito, eterno, amor sacrificial. Que diferença, que contraste, irmãos. Que grande contraste. Que o nosso Deus, irmãos, nos faça pensar mais no amor de Deus por nós. No fato de ter nos amado apesar da nossa miséria. No fato de nos amar tanto e entregar o próprio Filho por nós. No fato de nos amar de tal maneira que nos escolheu soberanamente, apesar dos nossos pecados. De nos amar com amor perfeito, nos amar completamente. Esse é o amor de Deus por nós. Pensemos mais ao longo da nossa existência no amor de Deus por nós. Talvez, se pensarmos mais no amor de Deus, venhamos a amar mais a Deus, porque vamos ver o quanto Ele nos amou, o quanto Ele nos ama. Você ama algumas coisas, você já amou algumas coisas que não ama mais. Você as amou por um tempo, depois as jogou fora, se desfez delas, porque não as ama mais. Alguns casais são assim, se amam por algum tempo, depois se separam e já não se amam mais. A mulher vai para os braços de outro homem, o homem para os braços de outra mulher, fazem juras de amor, novas juras de amor, e já não se amam mais. Uma jovem chegou para mim, separada do marido, e veio se aconselhar comigo. E eu disse a ela: você precisa voltar para o seu esposo. É uma jovem cristã: não, pastor, não tem outro caminho. Você precisa voltar com o seu marido, reatar as relações com o seu marido. Ele lhe batia? Não. O que é que você decidiu? Não amo mais, pastor. Não sinto nada mais por ele. Não quero esse, eu não quero mais. Você está em pecado. Mas isso é verdade. Algumas mulheres não amam mais os maridos, ou vice-versa. Os maridos não amam mais as mulheres e deixam as mulheres. Vão amar outras mulheres. Amar, que eu me refiro não ao ato sexual em si, mas ao sentimento do coração mesmo. Passam a ser atraídos e a amar outras pessoas. Deus não nos troca. Nós nunca vamos ser deixados, abandonados, traídos por Deus. Ele nos ama eternamente, para sempre. Que consolo, não é? Ele nunca vai nos abandonar e nos deixar. Nunca, nunca. Se você pensar nisso, se você pensar com profundidade, você vai amar mais a Deus. Deus me amou de tal maneira, e eu não tenho sequer pensado no meu Senhor, que me ama. Deus me amou tanto que entregou o Filho amado, sem pecado por mim, numa morte maldita, e eu não tenho pensado nele, não tenho dado ouvidos à sua palavra. Você vai questionar, e você deve questionar, se você ama a Deus de verdade. Você deve fazer esses questionamentos com muita seriedade. Eu amo a Deus mesmo? Eu tenho demonstrado amor a Deus na minha vida? O que eu vivo, o que eu faço,
dão provas de que eu amo a Deus. John Piper, bastante conhecido pregador e escritor, disse que nós temos que amar a Deus e não as bênçãos de Deus. Nós temos que amar a Deus porque Deus é Deus, não porque Deus nos abençoa, não porque Deus tem poder. Ele diz: nós devemos nos alegrar em Deus e não naquilo que Deus nos dá, não nas bênçãos de Deus. Porque tem muita gente que ama a Deus porque recebe de Deus, mas se Deus não der mais nada, ela também não vai mais amar a Deus, porque ela está amando as bênçãos de Deus. Jó não recebeu nada de Deus quando estava doente, só chagas, doença, abandono. Mas naquele momento de provação, ele provou que amava a Deus sobre todas as coisas. Não foi? Diante de toda dificuldade, Jó provou que amava a Deus e era feliz em Deus. Ele não amaldiçoou a Deus quando foi chamado a fazer isso pela sua esposa. Não amaldiçoou a Deus quando estava sendo acusado injustamente pelos amigos. Não amaldiçoou a Deus quando foi roubado, quando perdeu seus campos, suas criações, suas casas, terras. E nem amaldiçoou a Deus quando perdeu a família, os filhos. Pelo contrário, ele abençoou. Ele disse: louvado seja o nome do Senhor. Porque ele não era uma pessoa que amava as bênçãos apenas, ele amava Deus, ele estava satisfeito em Deus. E o John Piper diz isso: devemos estar satisfeitos em Deus, nos alegrar, o nosso coração deve ser alegre em Deus. Pense nisso, irmãos, quando pensarem no amor de Deus. Pensarem na majestade do Senhor. Deus nos ajude, irmãos, a entender sua palavra e a vivê-la. Amém.